Olá, caros alunos e alunas do curso de licenciatura em Física da Univesp. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês ao iniciar essa disciplina, Oscilações e Ondas. Na aula de hoje falaremos sobre oscilações e um tipo particular de oscilações, que são os movimentos harmônicos simples. Nós gostaríamos de começar definindo o que é um movimento oscilatório. É um movimento desse tipo que estamos vendo aqui. Um movimento de vai e vem. A partícula vai até um certo ponto, para e volta sobre si mesma. É um movimento, portanto, cujo exemplo melhor é o exemplo do sistema massa-mola. Nós temos muitos tipos de movimentos oscilatórios, oscilações lineares que podem ser livres, atenuadas, né? Elas podem ser forçadas, né? As oscilações podem ser acopladas, como é o caso, este caso aqui. Temos dois osciladores acoplados, né? As oscilações podem ser superpostas, superposição, causando interferência. Oscilações podem ser não lineares, mais complicadas, é claro. Oscilações podem ser periódicas, né? É o caso do movimento harmônico simples, mas podem também não serem periódicas, né? O fato é que nós temos muitos tipos de oscilações. Osciladores acoplados, em geral, envolvem problemas matemáticos difíceis, né? Por quê? Um movimento de um oscilador acoplado ou de osciladores acoplados, como é o caso aqui do pêndulo duplo, né? Duas massas, né? Presas por cordas de comprimento L1 e L2, esse movimento é bastante complexo. Essa aqui, por exemplo, é a trajetória das partículas, né? Veja, nesse caso, o movimento é tão complexo que ele pode levar até mesmo ao caos, né? Muito bem, temos fenômenos associados a oscilações, isso é importante. A ressonância, vamos estudar a ressonância, porque é um fenômeno típico associado a oscilações, né? As oscilações podem ser superpostas. Temos aqui o caso de duas oscilações, né, que são superpostas, né? E batimentos. Vamos estudar esse fenômeno, né, quando tenho dois movimentos harmônicos simples que diferem muito pouco a frequência desses dois, né? Muito bem. No caso de superposição de oscilações, nós podemos ter, se elas forem perpendiculares entre si, elas levam às figuras de Lissajous. É uma coisa importante a gente chamar a atenção para isso, né? Nós temos oscilações que poderíamos chamar de oscilações mecânicas. O sistema é um sistema mecânico, né? Como, por exemplo, esse aqui, sistema massa-mola. É uma oscilação mecânica, mas podemos ter oscilações elétricas, né? Ou seja, um circuito, por exemplo, LC, é o que está sendo exemplificado aqui. Essas animações são extraídas da Wikipedia, né? Muito bem. As características, então, do movimento oscilatório, como já chamamos a atenção antes, né, é inversão no sentido do movimento. O objeto sobe, para, né, naquele ponto, primeiramente ele sobe, para, e depois ele volta sobre si mesmo, né? Esse movimento pode se repetir a intervalos regulares de tempo ou não, né? Então, um movimento oscilatório pode ser periódico ou não. O movimento harmônico simples, ele é, como o nome indica, o movimento oscilatório mais simples dentre todos. Ele é importante no contexto do estudo das ondas. Por exemplo,
esse é um movimento de um ponto sobre a corda de um violão. Cada ponto executa um movimento harmônico simples. Então, ele é relevante no contexto do estudo das ondas. Quando eu tenho uma partícula presa a um potencial, né, aqui eu tenho, na realidade, nessa figura vermelha, né, eu tenho aqui um gráfico, na realidade, da energia potencial. Para pequenos deslocamentos próximos de uma posição, que é a posição do equilíbrio, nós podemos demonstrar que o movimento é um movimento harmônico simples e ele pode ser exemplificado por esse exemplo aqui, né? Sistema massa-mola. Moléculas também exibem oscilações, isso em diversos modos, na verdade, né? Então, em primeiro lugar, né, o que é o movimento harmônico simples? É um movimento tal que uma coordenada qualquer que seja, ela é dada, a equação de movimento é dada por uma expressão como essa aqui. d2θ dt2 igual a menos ômega ao quadrado. Ômega é a frequência angular, né? De forma que, quem é θ? Bom, θ pode ser um ângulo, pode ser a coordenada de uma partícula. Esse é o caso geral, uma equação diferencial de segunda ordem sob essa forma aqui. E a solução para essa equação diferencial está aqui. Θ, eu tenho aqui a solução da equação diferencial, igual a C vezes seno ômega t mais D cosseno de ômega t. Ou seja, θ de t é igual a A vezes cosseno, porque eu posso escrever esta mesma expressão aqui, sob esta forma, que é totalmente equivalente, né? E esse ômega, né, depende do sistema que a gente está considerando. Ou seja, depende do tipo de oscilação que nós estamos considerando, né? Então, essa é a solução geral. Aliás, eu posso até mesmo definir movimento harmônico simples, como a gente faz no ensino médio, dizer, sem mencionar a equação diferencial, é claro, mas a partir, né, da solução envolvendo funções seno e cosseno. Então, posso dizer que movimento harmônico simples é um movimento para o qual a coordenada da partícula pode ser escrita sob essa forma aqui, né? Esses movimentos são periódicos. O movimento harmônico simples é periódico. Ele tem uma frequência. A frequência é o inverso do período, né? E dá um número de ciclos por segundo. E a unidade de frequência no sistema internacional de medidas é o Hertz. Mas podemos também utilizar rotação por minuto, rotação por segundo. É uma outra alternativa, é claro, né? Mas o Hertz é a unidade de frequência preferencial para a gente, né? Agora, vamos olhar para o comportamento da força elástica. Ela já foi definida antes na mecânica, né? Uma força elástica, ela obedece à lei de Hooke, né? Ou seja, a força é igual a menos K vezes X, né? X é a coordenada da partícula a partir da posição de equilíbrio. Todos os materiais exibem esse comportamento elástico até um certo valor da elongação, né? Aqui em cima, certamente, não temos mais o comportamento elástico, né? Assim que deformamos, por exemplo, pode ser um sólido, ele há de executar um movimento harmônico simples, né? Então, para esse tipo de força, estamos aqui falando, então, de forças associadas a deformações, né? Então, nós podemos comprimir forças de compressão, né? Ou, então, nós podemos falar de forças de tração, né? Nós vamos, então, estudar esse tipo de movimento
que resulta de forças elásticas, aquelas forças para as quais vale a expressão F igual a menos kx. Então, o movimento harmônico simples, né, é um movimento oscilatório, né? Esse objeto ele sobe e desce, né? Um movimento de vai e vem, ele é periódico e podemos defini-lo também a partir das equações horárias, porque elas sempre envolvem funções seno e função cosseno. Por exemplo, um oscilador mecânico simples é o protótipo, né? É o sistema massa-mola. Eu prendo um corpo de massa m a uma mola cuja constante elástica é K. F igual a menos Kx, aquela constante K é conhecida como a constante elástica, no caso, a constante elástica da mola. A energia potencial, né, da partícula presa à mola deste sistema é igual a K vezes x ao quadrado, né? O fato é que nós contamos a coordenada x, né? Ela é esta coordenada a partir da posição de equilíbrio. Veja que eu orientei para cá, né? Eu orientei para a direita. L0 é, na realidade, o comprimento da mola em repouso, não sob a ação de forças, por exemplo, né? De forma que L0 é o comprimento natural da mola, né? Não distendida. É um movimento de vai e vem. Ela vai para a direita, mas pode ir para a esquerda, em cujo caso, esse caso aqui, né, a coordenada x ela é uma coordenada negativa. Neste caso, por conta da orientação dos eixos, a coordenada é positiva, né? Muito bem, no sistema massa-mola, esse que nós estamos estudando, escrevemos MA, massa vezes aceleração, é igual a força, mas a força é igual a menos kx, né? Portanto, a equação diferencial é esta aqui. M vezes d2x dt2 é igual a menos kx. Eu estou exemplificando, né? Já analisamos o caso geral, né? Ou seja, eu divido por m, esta equação, e aqui vai aparecer ômega ao quadrado. O ômega ao quadrado é igual a k sobre m, nesse caso. Agora, veja, eu tenho que resolver essa equação. Você não vai fazer isso, claro, para os seus alunos, mas eu quero lembrar que se eu derivar a função cosseno uma vez, né, com respeito, aqui na verdade a derivada tem que ser efetuada, né, com respeito ao tempo, se eu derivar a função cosseno com respeito ao tempo, eu vou obter menos ômega, é cosseno de ômega t, menos ômega seno ômega t. Se eu derivar a função seno com respeito ao tempo, eu vou obter ômega vezes cosseno. E se eu derivar duas vezes a função cosseno, eu obtenho isso. É fácil verificar. Se eu derivar a função seno duas vezes, né, eu tenho isso. Portanto, a solução é uma solução envolvendo uma função seno e uma função cosseno. Essa é a solução geral, ou seja, eu posso definir o movimento harmônico simples como sendo aquele para o qual x, a coordenada x, né, ela é descrita do ponto de vista de equação horária por meio de uma função seno e uma função cosseno. Agora, eu quero lembrar aqui o seguinte, em primeiro lugar, estas duas constantes C e D, né, elas devem ser determinadas a partir das condições iniciais. Essa é uma primeira observação. Agora, eu posso usar esta identidade, né, envolvendo o cosseno de A mais B, né, para escrever, né, aquela expressão sob esta forma aqui, Essa é mais usual. Essa grandeza aqui é conhecida como a amplitude do movimento. Na verdade, o maior valor de x é aquele para o qual xm, o máximo, é igual a. O menor valor
por outro lado, é esse aqui, é igual a menos A. A, portanto, é a amplitude do movimento harmônico simples. É o valor máximo ou mínimo, né, da coordenada x. Ômega t mais θ, zero, né, é a fase do movimento harmônico simples, né, e θ zero é a fase inicial, né. Então, no sistema massa-mola, temos a mola relaxada, depois a mola em movimento para a direita, depois aqui eu tenho a mola em movimento, agora ela está à esquerda, né, da posição do equilíbrio, que é x igual a zero, adotamos x igual a zero na posição de equilíbrio. Ômega, nesse caso, é igual a raiz quadrada de t sobre m. E é fácil verificar que, de fato, temos um movimento periódico, porque x de t mais o período é igual a x de t. V de t mais o período é igual a V de t. É fácil verificar, não é? Porque essas funções seno e cosseno são funções periódicas de período 2, π. Não é? Muito bem. O fato é que num sistema onde eu tenha uma mola e um objeto preso a ela, e agora o sistema, no caso a partícula, sob a ação da força-peso, a gente vai descobrir que a força da gravidade ela vai simplesmente mudar, né, a posição de equilíbrio, né, de L0 para um valor um pouco diferente. E em seguida vai executar um movimento harmônico simples, né? E é isso que aqui estamos deduzindo no caso em que, além dessa força, eu tenho a força-peso. O único efeito é alterar, né, alterar a posição de equilíbrio, mas o movimento vai ser um movimento harmônico simples, né, tal que ômega, nesse caso, é de novo raiz quadrada de K sobre M, não muda, né? O efeito da força-peso é apenas esse. Muito bem, agora posso, a partir da posição, determinar a velocidade, é uma derivada simples, né, da função cosseno. Eu tenho, então, menos A, né, vezes ômega, vezes seno de ômega t mais θ zero. Θ zero é a fase inicial. E a aceleração, eu derivo a velocidade mais uma vez, né? E aqui eu tenho os gráficos, né, da posição, né, em vermelho, em amarelo da velocidade e em azul da aceleração. De qualquer maneira, tanto a posição quanto a velocidade quanto a aceleração são periódicos, né? O fato é que essas expressões são relativamente simples e é fácil verificar, mas isso é basicamente a equação de movimento, né? Tanto a velocidade atinge valores máximos e mínimos, quanto a aceleração também atinge valores máximos e mínimos. Nessa figura aqui, eu tenho o pêndulo simples. É uma partícula presa a um fio, né, que consideramos ser sem massa, uma corda, né, sem massa. E ele executa esse movimento aqui. Esse movimento é um movimento harmônico simples. O pêndulo exibe o movimento harmônico. Como é que a gente deduz isso? Eu considero a componente da força normal tangencial à trajetória, né? Então, aqui eu tenho a componente tangencial. Eu considero a componente tangencial da força. Ela é igual a menos m vezes g vezes seno θ. Veja que em θ igual a zero, essa componente tangencial, né, ela é, a rigor, igual a zero, né? Muito bem, porque eu estou considerando a componente tangencial da força-peso, né? De forma que, nesse ponto aqui, a força-peso é, na realidade, perpendicular à superfície terrestre. Consequentemente, neste ponto, a força-peso só tem essa componente aqui,
que é a componente normal, aqui eu estou falando de tangencial e normal, em relação à circunferência, né? Muito bem. Então, esse movimento é um movimento periódico, de acordo com o que nós temos aqui, né, nessas figuras, né? No caso geral, o movimento pode ser periódico, como esses exemplos aqui. Todos eles são periódicos, mas não são harmônicos simples. O movimento harmônico simples, essa aqui é a equação de movimento, ele só ocorre quando o ângulo θ for muito pequeno, obedecendo a essa condição aqui. Nesse caso, voltando na equação anterior, nós vamos encontrar essa equação do movimento. Quem é ômega agora? Veja, ômega é igual a raiz quadrada de G sobre L. Portanto, o período, que é 2 vezes π dividido por ômega, tem essa expressão. Esse estudo, né, do pêndulo simples levou ao desenvolvimento dos relógios a pêndulo. Em seguida, nós recomendamos que o estudante assista a esses 2 próximos vídeos.